Fala, gente, beleza? Lê Street com mais um vídeo pra vocês, continuando a série de vídeos aí da Elba, tá? Chicote pronto, já tudo certinho, vamos conectar daqui a pouco tudo direitinho, mas antes eu queria falar com vocês sobre ignição. Afinal de contas eu falei sobre ar, sobre combustível e agora falta falar um pouco sobre o que vai queimar esses dois, né? Vai ser um vídeo rápido, não tem muita coisa para explanar sobre ignição no inicial, porque na verdade a gente vai falar muito sobre ignição lá na frente, quando a gente estiver com o motor funcionando, o carro andando e assim por diante, tá? Parece um assunto simples, mas é muito importante para o bom funcionamento do motor, para uma boa eficiência, tá? Gente, não adianta fazer muito milagre, tá? Na ignição, muita coisa, você colocar muita coisa na parte de ignição não é bom, e você colocar pouca coisa também não é bom. Então é ideal que tenha um sistema médio, né? E assim, é até interessante porque o que você às vezes tem dentro do que o fabricante já te produz, já é o suficiente. É claro, usar uma bobina de um motor carburado, acho que nem dá na verdade, né? De um motor carburado, um motor injetado, não dá certo ou não vai ficar bom, vai faltar centelha. Geralmente as bobinas de motores de injeção, elas têm um pouco mais de força. E às vezes até dá para usar, tá? No carburado. Eu já usava na Elba já, essa bobina do Gol MI, por exemplo, que é uma bobina, dizem que ela é um pouco mais forte, né? A diferença é que agora a gente está usando uma com módulo integrado. A Feltec pede isso, tá? Uma bobina de 3 fios com módulo integrado. Tá? Então, basicamente, o sistema compõe por bobina, no nosso caso, tá? Da nossa injeção. Bobina, distribuidor, tá ali o distribuidor. Daqui a pouco, inclusive, eu vou até mostrar um macete para a gente calibrar, né, o sistema que a injeção pede. Então, bobina, distribuidor, né, no caso com a sua devida tampa, rotor e assim por diante, cabos de vela, tá? E as velas, tá? Esse basicamente é o conjunto que você precisa para funcionar o seu carro em injeção. Algumas injeções elas utilizam também uma roda fônica e um sensor de rotação, que nada mais é do que um distribuidor, só que muito melhorado. Porque ele vai pegar, um exemplo, toda a volta do virabrequim, né? Toda a volta da polia do vira, e vai dividir isso em vários graus, né? Então geralmente ela vai ter, na grande maioria ela tem 60 menos 2 dentes, ou seja, ela pegou 360 e dividiu por 60 graus. Então com isso a ignição ela vai ter uma precisão muito maior do ciclo, né, do que está acontecendo no ciclo do motor, diferente da ignição, que ela tem só 4 janelas, né, ou 4 dentes, que vamos dizer assim, né? E por que 60 menos 2? É tão comum, né? Toda hora os caras falam 60 menos 2, o que é 60 menos 2? São 60 dentes, tá? E num determinado momento falta 2 dentes. Quando o sensor lê essa falha desses 2 dentes, ela sabe que o ciclo vai começar ali novamente, tá? Então ela meio que se prepara para isso. No caso da injeção semi-sequencial, ela sabe que ali começa o ciclo, então ela vai começar a pulsar o bico 1 e 4, depois no outro ciclo o 2 e o 3. Tá? No nosso caso não vai funcionar assim. A maioria das injeções trabalham com distribuidor a 250, desde a Race Pro na verdade, né? Então a 200, 250, todas da linha FT e Power FT, se vocês assistiram os outros vídeos você sabe de qual eu estou falando, elas leem o distribuidor. Tá? O problema do distribuidor é que com o decorrer do tempo ele começa a dar folga, e não tem tanta precisão assim, sem contar que ele gera muito ruído. Então até por isso que eu tive o cuidado de separar a parte de sensores com a parte de atuador. Tá? Então ele gera muito ruído. Então o mais bacana, o mais ideal seria substituir para roda fônica. Vamos ver se lá para frente a gente faz isso, caso a gente for mudar de injeção e assim por diante. E aí uma boa parte das injeções elas também leem roda fônica, o sistema de roda fônica. No caso da 250, 200 e Race Pro, isso da linha Feltec, tá? Elas precisam de um módulo a mais,
para poder fazer justamente a sequência aí da roda fônica, da leitura da roda fônica, tá? Bom, basicamente é isso daí. Então, outro ponto também, o pessoal costuma usar, alguns que já têm um pouco mais de experiência, eles costumam usar bobinas, velas, cabo de vela, tampa, rotor, quando é o caso de distribuidor, sem ser resistivo. Por quê? Dentro do cabo ele tem uma espécie de uma resistência, que justamente para tirar esses ruídos que são prejudiciais para a injeção. Porém, resistência, o nome já diz, ele aumenta, ele dificulta a passagem da eletricidade aqui dentro do cabo, dentro da tampa, dentro do rotor, dentro da vela, tá? A função então, quanto menos resistência tiver, mais fidedigna é a faísca que sai daqui e chega na ponta da vela. Quanto mais resistência, essa faísca ela vai ficando fraca, tá? Lembrando, gente, que essa faísca ela não precisa ser um raio, ela não precisa ser um eletrodo de solda, diferente do que muita gente pensa, tá? Às vezes o pessoal vai lá, compra aquela bobinona desse tamanho, com os cabos dessa grossura, vela de irídium, se criou muito mito em cima dessa vela, né? Que ela faz milagre e tal. Calma, gente. A centelha que chega aqui na ponta da vela, ela é responsável por 1% da frente de chama. Ela é feita só para começar a combustão. Só 1% da combustão. Então, quando ela começou esse 1%, se ela conseguir queimar e fazer a ignição, né? Esqueci o nome da palavra agora, fazer a ignição desse 1%, o resto da frente de chama é a explosão. Então, não adianta nada você ter um sistema de ignição monstruoso se você está trabalhando com uma sonda aqui lavando de combustível, com excesso de combustível, tá? Inclusive tem um vídeo muito interessante no YouTube, onde um entusiasta, um mecânico, não sei quem foi, ele pegou um motor e ele colocou uma tampa de acrílico, colocou uma vela, e aí no caso a admissão e o escape entra por baixo, então mistura ar combustível por aqui, o pistão sobe e queima. Então a tampa de acrílico ela funciona como um cabeçote e você consegue ver o ciclo. Então ele funciona com álcool, com gasolina, com uísque, ele coloca com excesso, com falta, então dá para você ver bem o que eu estou falando. Não adianta nada você ter um sistema de ignição muito forte se a sua ignição, se o seu combustível, aliás, ele está com muito excesso. Agora, existem ocasiões especiais, né? Isso é mais voltado para a corrida, onde se faz necessário uma ignição mais forte para queimar um combustível em excesso, ou um determinado combustível, como é o caso do metanol, nitrometano, mas vamos se abster disso aí, não é o nosso mundo aqui, o nosso mundo é o balcão de posto, tá? Então, voltando lá, minha dica aliás, a minha dica não, alguns preparadores, né, me indicaram a usar uma vela sem ser resistiva, o cabo sem ser resistivo, tirar a resistência do rotor, tá? Da tampa não tem como você tirar, para melhorar a queima do motor, né? Melhorar a ignição do motor. Porém, conforme você vai funcionando, o motor às vezes começa a falhar ou tem alguma interferência, e aí eles vão tirando esses itens e vão substituindo por resistivo, tá? Então, tirou, por exemplo, o rotor, colocou um rotor normal com resistência, parou de falhar, de ter interferência, beleza, deixa assim. Continuou falhando, tira as velas. Continuou falhando, tira o cabo. Eu, particularmente, prefiro ir pelo original, tanto é que os cabos eu estou usando original, tá? NGK do próprio carro, sem invenção de moda, tampa Bosch, vela NGK, tá? A vela eu estou usando 2 graus térmicos mais frio, tá? Isso tem uma importância também, no decorrer dos vídeos eu vou explicar, a gente vai olhar muito para essas velas aqui depois fora do carro, tá? E um outro ponto importante também é o gap, ó. É a distância entre o eletrodo central, que é esse pretinho aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, se a câmera está focalizando aí, né? Mas é a distância entre esse pretinho aqui, ó, e esse outro que é o eletrodo da massa, tá? Ele tá ligado no cabeçote e aterrado no cabeçote. Então,
Se você deixar essa abertura muito grande, principalmente no caso do motor turbo, conforme começar a entrar muito ar para dentro do motor, o ar vai criar uma resistência aqui dentro e não vai deixar a ignição, a centelha pular do eletrodo central para o eletrodo da massa. Tá? Então, como artifício, a gente fecha um pouquinho aqui a distância, tá, do gap. No motor original, não mexam nisso daqui, não tem a mínima necessidade. É importante conferir, tá, mas não mexam. E depois, conforme a gente já tiver o motor acertado, como uma das últimas fases do acerto, vamos falar assim, aí a gente vai aumentando um pouquinho o gap até chegar a hora que o motor começa a falhar. Então a gente baixa um pouquinho e ali a gente sabe que é o acerto ideal do gap. Beleza? Gente, eu falei que ia ser rápido, me desculpem, tá? O vídeo foi longo. Só lembrando isso daí, sempre procurem usar material de boa qualidade, tá? Cabo, vela, não vão muito pelo tamanho, tá? Tem gente que gosta de usar aqueles cabos grossos, às vezes o cabo é grosso, o silicone do cabo é grosso, mas o condutor em si é fininho, não resolve nada. Se o seu projeto for de rua, pode usar tranquilamente velas para rua, né? Vela original do motor, talvez 1 ou 2 graus, no caso do motor turbo, tá? 1 ou 2 graus no máximo mais frias, tá? Tem gente que faz receitinha, esquece isso aí. Ah, vou usar vela grau 9, vela 10, vela de uma determinada moto. Não tem necessidade, tá? Eu já montei aí motores com até 250, até 280 cavalos, usando o grau, pulando do grau 6 para um grau 8, no máximo. De raras vezes eu usei grau 9, tá bom? Cabo de vela também é a mesma coisa, procura usar um cabinho de boa qualidade, tá? Lembrando que isso daqui tem validade, tá? Também tem validade, faz parte da manutenção e no caso do motor preparado, ele tem que ser trocado um pouquinho antes, porque ele sofre desgaste. Beleza? Vamos lá, gente. No próximo vídeo, vamos ver se a gente já começa a preparar o motor para colocar o fuel tank no lugar lá. Vamos ver se a gente espeta 250, ver o que vai dar. Antes a gente vai lá no notebook configurar ela. Eu quero configurar junto com vocês para vocês verem. Eu quero explicar tudo direitinho. Eu acho que a explicação como essa aí, vocês não viram ainda não. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo.